Opa, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Beleza? Hoje nós vamos ter aqui mais uma aula do mês zero sobre álgebra agora. Álgebra é uma palavra meio diferente, né? A gente não sabe exatamente o que significa. A gente vai ver que é uma coisa bem tranquila, um conceito bem tranquilo, bem legal de se estudar. A gente vai ver nessa aula então o que é álgebra, o porquê a gente vai estudar álgebra, as manipulações numéricas mais básicas e importantes e algumas mais avançadinhas, certo? Então, álgebra basicamente é todas as operações e manipulações que a gente realiza com os números. É basicamente a gente pegar e mexer nas operações, colocar os números, fazer equivalências, assim. A gente vai se basear aqui, basicamente, que se a gente tem uma igualdade, se eu fizer uma coisa de um lado da igualdade e de outro lado da igualdade também, não muda o valor da igualdade em si. A gente pode fazer isso. A gente vai ter muito. A gente também vai trabalhar o conceito de variável, que a álgebra a gente tem a parte numérica, que é quando tem os números, a soma e as multiplicações de números, e a parte que a gente chama de algébrica, justamente, que é quando a gente usa letras que significam variáveis. Deixa eu explicar melhor isso. A gente precisa muito entender como que a gente vai manipular os números dentro de uma equação, porque em diversos problemas a gente vai precisar usar isso para resolver. Às vezes só vai nos facilitar a resolução de um problema, e às vezes ela é estritamente necessária para resolver um problema, certo? A gente vai estar estudando álgebra porque a gente vai usar álgebra em todas as matérias de matemática daqui para frente, porque todas elas, a partir de agora, vão estar utilizando um pouquinho de álgebra, vão estar utilizando variáveis, vão estar utilizando somas e subtrações e equivalências o tempo inteiro, basicamente. E é importante que a gente saiba o que são essas coisas e como elas funcionam, pra gente não ter que ficar pensando nisso na hora de fazer uma outra equação, assim. Que eu falei, vai facilitar a resolução de questões. E a gente isso vai ajudar muito em questões de física, muito de química e até de biologia e geografia. Então, o que vai ser uma variável? Como o nome já diz, variável é uma coisa que varia, né? Varia. Então, ela é um valor que pode assumir diversos valores numéricos, certo? Então, a gente vai denotar ele como uma coisa neutra, para que não... E a gente usa letras do alfabeto. Que pode ser qualquer letra, né? Não faz diferença, mas geralmente a gente vai usar X. É o famoso X, encontrar o valor do X, o X da questão e tal. O X é um valor que é mutável. A gente pode assumir qualquer valor para ele no conjunto que a gente definiu, e aí geralmente ele tem que validar aquela igualdade que a gente quer, sabe? Mas ele também serve para fazer inequações, então ele pode assumir vários valores numa faixa, certo? Basicamente a gente tem que saber que quando a gente tiver uma letra numa equação, ela significa um valor que a gente quer descobrir, certo? A gente não sabe, e a gente vai chamar ele de variável porque a gente ainda não sabe quanto que ele é, então ele pode ser qualquer coisa para nós, né? A igualdade é uma regra que vai nos dizer qual valor ela pode assumir, certo? E uma equação algébrica é uma equação, ou seja, um conjunto de operações numéricas onde a gente tem uma variável. Aqui a gente vai usar uma variável, mais lá pra frente a gente vai trabalhar com duas, mas aqui a gente vai ter uma só por enquanto. Quando a gente fala resolver uma equação, é a mesma coisa que a gente
dar um valor específico para aquela variável. A gente tem que descobrir qual é esse valor específico que a questão nos pede, certo? Por exemplo, essa questão aí. Qual a idade do meu irmão se eu tenho 20 anos e o dobro da sua idade? É uma questãozinha, interpretação, que ela é bem... Se a gente quebrar ela em pedacinhos, ela é bem simples. Qual que é a variável que a gente quer descobrir? Bom, a pergunta é qual a idade do meu irmão. Então essa é a variável. A gente vai chamar isso de x. A idade do meu irmão é o x. E ela segue uma regra. Eu disse uma regra para ela. Ela é o dobro da minha idade. Eu tenho o dobro da idade dela. E eu tenho 20 anos. Ou seja, se eu pegar a idade do meu irmão, que é x, e multiplicar por 2, chega na minha idade, que eu sei que é 20. Então, a gente escreve isso assim. 2 vezes x igual a 20. E aí a gente resolve x é igual a 10. Porque 10 vezes 2 é 20, certo? Então, o único valor que x pode assumir é 10. Então, a única idade que meu irmão pode ter é 10. Porque daí, quando ele tiver o dobro, eu vou ter o dobro da idade dele e ter 20 anos. Vocês puderam ver que ali eu fui direto, assim, ó. 2x igual a 20 é 10, né? Porque 2 vezes 10 é igual a 20. Mas a gente poderia também dizer que eu passei o 2 para baixo do 20 dividindo. Então o 2 foi para baixo do 20 e dividiu, x é igual a 10. Isso é uma simplificação. A gente tá... Isso sempre funciona quando for nesse caso, né? Assim, mas a gente tem que ver mais casos onde isso pode acontecer, certo? Se a gente tiver algo dessa forma, assim, x mais 3 igual a 5. Bom, a gente vai resolver passando do 3 para a direita, com o sinal trocado, menos 3, e vai dar x igual a 2. Óbvio, 2 mais 3 é igual a 5, certo? Mas a gente está omitindo uma operação nesse processo. Porque vocês já se perguntaram por que o número passa para o outro lado subtraindo? Né? Parece uma coisa mágica. Por que ele vai trocar de sinal? Né? Não faz sentido. A realidade é que quando a gente faz isso aí, a gente está diminuindo dos dois lados o mesmo valor. A gente está pegando de um lado e colocando menos 3 e do outro menos 3 também. Pensem, se a gente diminuir menos 3 dos dois lados, a igualdade segue. Se eu tiver 10, 10 é igual a 10, concordam? Mas se eu tirar menos 3 dos dois lados, eu vou ficar com 7 de um lado e 7 do outro. 7 ainda é igual a 7. Então a minha igualdade está valendo. Então a gente pode fazer isso, certo? A gente está diminuindo dos dois lados. E isso é a regra que acontece para todas as operações. Com a subtração, aqui está escrito soma, está errado. Então, x menos 3 igual a 5, mais 3 dos dois lados. Então, multiplicação. X dividido por 4 igual a 5. Multiplica em cima, dos dois lados em cima. Daí o 4 vai cortar com o 4. E o 5 vai multiplicar pelo 4, vai ficar 20. E a divisão, que nem a gente fez ali, a gente tira o 2 embaixo. Uma coisa que eu esqueci de colocar, mas tentem imaginar se eu tivesse um 5 dividido por 2 aqui, certo? Por que eu não posso passar esse 2 para cima, assim, na loucura? Justamente porque eu tenho que multiplicar toda essa parte daqui do lado, x menos 3 por 2, para valer. Porque eu vou ter que multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, certo? Então tem isso aqui que eu esqueci de colocar aqui nesse slide. A gente tem também a potenciação, que a gente vai elevar os dois lados ao quadrado, por exemplo, no raiz de x igual a 4, né? Porque quando a gente tem um quadrado de uma raiz, a gente vê que ela se cancela, certo? Porque o x ao quadrado, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É o próprio x, certo? Então, é a forma que a gente tem de resolver radiciações, certo? A gente tira o quadrado dela. E aí, do outro lado, né? A gente levou os dois lados ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, x é igual a 16. Se nós pegar aqui o 16 e colocar dentro da raiz quadrada de 16 é 4, certo? A radiciação também, mas a radiciação tem um detalhe. Ó, qual é o x ao quadrado? Para a gente resolver x ao quadrado, a gente tira a raiz de x ao quadrado. E a gente tira do outro lado também, certo?
Daí x ao quadrado, qual que é a raiz quadrada? Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É o próprio x, certo? Porque esse x está ao quadrado, aqui ele está multiplicando duas vezes, né? Lembra das regrinhas de radiciação? Isso dá igual a raiz de 16. Qual que é a raiz de 16? Aí que está o pulo do gato. A raiz de 16 é mais 4 ou menos 4, tem dois valores. Porque 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Então, nas raízes quadradas, a gente vai ter que cuidar isso, que tem dois valores sempre, os valores positivos e os valores negativos. A gente também sempre vai poder escrever os próprios números como somas, subtrações, divisões, potenciações ou radiciações de outros números, né? Isso vai nos facilitar muito alguns cálculos que a gente precisa fazer, porque a gente vai quebrar os nossos números em números mais simples, mais fáceis de resolver, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, 120 vezes 150. Bom, eu não sei quanto que é 120 vezes 150 de cabeça, eu teria que pegar uma calculadora para resolver. Mas se eu escrever o número dessa forma assim, porque 120 é 100 mais 20 e 150 é 100 mais 50. Se eu escrever desse jeito e multiplicar essas duas parcelas, lembrando a regra da multiplicação, esse 100 vai multiplicar esse 100, e esse 100 vai multiplicar esse 50. Então, e esse 20 vai multiplicar esse 100, e esse 20 vai multiplicar esse 50. Eu fiz aqui fora de ordem, tá? O 100 multiplicou o 100, 100 vezes 100. O 20 multiplicou o 100, 20 vezes 100. O 100, esse 100 aqui multiplicou 50, 100 vezes 50, e esse 20 multiplicou 50. 100 vezes 100 eu sei que é 10 mil, 20 vezes 100 eu sei que é 2 mil, 100 vezes 50 eu sei que é 5 mil, e 20 vezes 50, que pode ser um pouquinho mais chatinho, mas é 1000, certo? Porque o 5 vezes 2 é 10, falta mais 2 zeros, dá 1000. Somando isso aqui é trivial, 18 mil. Então um cálculo que era meio complexo, nós ia perder baita tempo fazendo, a gente consegue fazer quase tudo de cabeça, certo? Sem escrever quase nada. Outra questão aqui numa divisão, sabe? 180 dividido por 30. Esse é relativamente fácil, né? A gente sabe que 30 vezes 6 é 180. Porque 3 vezes 6 é 18, né? Mas, se a gente quebrar ele em fatores primos comuns, lembrem lá do mínimo múltiplo comum, MMC, a gente vai fazer a fatoração de 180, fazendo lá a fatoração, vocês lembram lá, dividindo por números primos, a gente vai chegar aqui, 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. E 6 se a gente fatorar, e 30 se a gente fatorar, é 2 vezes 3 vezes 5, certo? Com isso a gente pode cortar esse valor, que a gente está só dividindo um pelo outro, certo? Então a gente corta o 5 com 5, o 3 com um dos 3 e o 2 com um dos 2. A gente vai terminar com 2 vezes 3, que é igual a 6, que é a nossa resposta. Claro, esse exemplo aqui é muito básico, mas a gente pode fazer isso com vários outros, certo? Mas o que eu quero mesmo que vocês aprendam aqui é como a gente vai isolar o x. Porque quando a gente tiver uma equação em função de x, a gente precisa conseguir juntar essas parcelas de x tudo num lugar só, pra gente conseguir resolver ele mais fácil. Porque a gente tem que ter um momento onde a gente vai dizer assim, ó, x é igual a tanto. Então a gente sempre tem que deixar esse x num lugar. Então se a gente tiver x de um lado, menos 2x do outro, 5x de um lado, não. A gente tem que estar tudo de um lado pra gente conseguir falar assim, ó, x é igual a tanto, certo? Então, por exemplo, numa questão muito simples assim, que nem x igual a 2x menos 5, a gente vai fazer aquele esqueminha lá que a gente fez antes, menos 2x dos dois lados. Daí, esse menos 2x vai, 2x menos 2x é igual a 0, né? E x menos 2x é menos x. Então a gente chega que menos x é igual a menos 5. Para ficar mais legal isso aqui, a gente multiplica dos dois lados por menos 1, que a gente pode fazer isso, lembra das multiplicações. E a gente vai, menos x vezes menos 1 dá x, e menos 5 vezes menos 1 dá 5, não dá menos 5 que nem eu escrevi aqui. Então vocês corrigem, x é igual a 5, ok? X é igual a 5. Certo? E uma outra manipulação que a gente pode fazer, que vai ser interessante também, é essa aqui. Quando a gente tem uma solução para... Seria uma solução para x ao cubo mais x ao quadrado mais x igual a 0. Bom, eu não sei resolver a equação cúbica de cabeça, tem a fórmula, e vocês não vão aprender definitivamente no cursinho, nem no colégio, nem em lugar nenhum. A menos que vocês façam matemática, vocês vão aprender.
Mas aí, pra gente facilitar essa questão, a gente pode perceber que a gente tem x em todos os lugares aqui, certo? Então a gente pode fazer duas coisas aqui, que eu coloquei de um jeito, mas dá pra colocar de outro. Eu coloquei assim, ó, eu fiz que a gente multiplicou tudo isso aqui por x. A gente tirou um x e multiplicou por x. E a gente escreve desse jeito. Imaginem, a gente tem um x aqui fora, então se a gente multiplicar esse x, se fizer distributivo aqui, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes 1, x. A gente chega na mesma equação. Então, essa equação aqui a gente diz que é análoga a essa primeira. E essa aqui, se a gente for ver, o x aqui, a gente pode dividir dos dois lados por x. X, daí esse x vai cortar com esse x. Esse aqui eu não escrevi, né, porque é direto. E o zero vai dividir por x. 0 dividido por x é igual a x. Então, a gente tem essa equação aqui, que é análoga a essa aqui. Ela vai dar a mesma resposta, certo? Meio louco isso aqui, né? Mas essa aqui é bem mais fácil de resolver e vai dar a mesma resposta que essa aqui, certo? A gente poderia também pensar em dividir dos dois lados por x de primeira, certo? Se a gente passasse um x aqui embaixo, certo? A gente ia ter um fator de x em cada um desses lados e a gente poderia dividir por x, certo? Lembrando que se a gente tem uma soma e um denominador, a gente só pode cortar os números do numerador se todos eles tiverem o fator que a gente está cortando embaixo, certo? Então a gente dividiu tudo por x dos dois lados, só que 0 dividido por x a gente já sabe que é 0. A gente tem um x aqui embaixo, daí divide o x por x, o x ao cubo por x, o x ao quadrado por x e o x por x. O x ao cubo vira x ao quadrado, o x ao quadrado vira x e o x vira 1. Dá na mesma que a gente chegou aqui. Certo, minha turma? Essa foi a aula de hoje de equações algébricas. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho para botar os exercícios no Drive, mas me cobrem se eu não colocar e vocês estiverem sedentos por conhecimento, tá? De qualquer forma, essa aula vai para o YouTube. Podem me pedir qualquer dúvida de qualquer coisa, eu ajudo vocês. Só mandar um e-mail ou me chamar no Zapperson, ou chamar qualquer um dos nossos monitores. Estamos sempre aí para resolver os pepinos de vocês, tá? Obrigado, estudem, fiquem em casa e um beijo.